A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você por aqui conosco mais uma vez no nosso canal, no nosso culto de oração da nossa igreja em São Carlos. Então eu já convido você a curtir, a compartilhar esse material que para se alcançar mais pessoas. Deixe também aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos orar e depois nós vamos louvar a Deus e meditar na palavra do Senhor. Oremos? Senhor, nós somos gratos a Ti por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada porque as Suas misericórdias se renovaram sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre essa terra. Pedimos que o Senhor nos dê a direção que vem do Teu Espírito. Fala conosco, Pai, nessa hora, através das canções, através da ministração da Tua palavra. Que saiamos, ó Pai, desse momento de culto, Senhor Deus, realmente com a nossa fé recarregada, com as nossas energias, Senhor Deus, recarregadas para enfrentarmos mais um dia amanhã. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor nos dê sempre coragem, disposição, Senhor, e amor pela Tua obra. Oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar o Senhor com um cântico, depois a gente volta para fazer a nossa reflexão. Pai querido, abençoa cada adorador aqui, cada um que pôde louvar a Ti, cada coração, Pai, cantou a Ti, canta a Ti, que levanta louvando a Ti, que levanta agradecido a Ti por todos os Teus benefícios, que são uma comprovação do Teu caráter, apesar de que isto não te define. Tu és um Deus soberano sobre
todas as coisas, mas os teus feitos maravilhosos nas nossas vidas declaram a tua grandeza, declaram, Pai, que tu és esse Deus de um caráter generoso, bondoso, motivo pelo qual tu criaste todas as coisas, tu organizaste todos esses universos. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós só temos que agradecer e te louvar e te agradecer eternamente. Dizer Osana nas nossas vidas. Obrigado, porque acima dessa pequena igreja, dessa pequena reunião, tem lá um culto a Ti, feito pelos anjos, Pai, louvando, dizendo Santo, 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 Santo. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa o nosso culto, abençoa a palavra, pastora, dá a ela, Pai, palavra para o nosso coração, prepara o nosso coração também para ouvir a palavra e louvar durante todos os dias, toda semana, toda a nossa vida. Em nome de Jesus que nós louvamos e agradecemos. Amém. Então vamos lá, nós temos falado sobre a vida de Jesus nessas primeiras quartas-feiras do ano. E hoje, a última quarta-feira de janeiro, eu quero compartilhar com você então sobre o começo do ministério de Jesus. Após declarar então a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus, de um modo que Israel não conseguiu fazer no deserto, Jesus agora sai do deserto capacitado pelo Espírito de Deus para começar o seu ministério. Em contraste, com a experiência de 40 dias, que é a rebelião de Israel no deserto, nós temos agora Jesus então saindo desses 40 dias, vencendo a tentação. Então, foi o que a gente viu a semana passada e nós fizemos também online, você pode acessar depois se você quiser saber mais sobre isso. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre o início do ministério de Jesus, segundo o livro de Lucas, o capítulo 4. Nós vamos ver que a reação ao seu ministério ela foi mista. Por um lado, assim, ela alcançou grande popularidade, junto às multidões, como seria de esperar numa época em que existia pouquíssima assistência médica confiável. Jesus vem e cura doentes, em que pouco se fazia ou quase nada em relação à possessão demoníaca. Nós temos Jesus expulsando demônios. Nós temos uma época na qual os ensinamentos dos rabis eram professorais, eram assim aborrecidos. Jesus vem então de uma forma simples, alcançando pessoas do seu cotidiano. Então o ensino de Jesus era poderoso e era realmente todo mundo queria. Por outro lado, o povo da sua cidade, a gente vai ver no texto, se opôs a ele, zombam dele por pretender, segundo eles pensavam ser superior que os demais. Quem está querendo ser Jesus, né? E além de tudo, os líderes religiosos que achavam que Jesus não queria copiá-los, queria ser diferente, então Jesus estava errado. Então vamos lá, Lucas 4, do 14 ao 30, para a nossa reflexão nessa hora. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável ao Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele, se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum,
façam aqui também na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte para o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando por meio deles, foi embora. Vamos analisar junto esse texto através de alguns destaques. Primeiro aí, a Galileia, né? Lucas, ele vai registrar o ministério de Jesus na Galileia do capítulo 4 até o capítulo 9, verso 20. É uma província de cerca de 80 quilômetros de comprimento por 40 de largura no norte da Palestina. No poder do Espírito, da mesma forma que o Espírito guiou Jesus para o seu período de provação no deserto, conforme Mateus 4 e Lucas 4, ele agora também capacita Jesus ao seu ministério. Lucas, ele enfatiza especialmente o papel de Jesus como portador do Espírito de Deus na sua plenitude. O ministério de cura, exorcismo, ensino de Jesus recebe no início aqui um grande apoio popular na Galileia. Depois a gente tem aí a figura das sinagogas, no verso 15. Embora o templo de Jerusalém fosse o centro religioso oficial para todos os judeus, existiam as sinagogas. A sinagoga, o termo vem do grego, que significa assembleia ou congregação, que é sinagogue, e muito provavelmente a sua origem foi na época do exílio babilônio, na época onde os judeus mais devotos, longe da sua terra natal, organizaram então um espaço para orarem e para poderem estudar a Torá juntos. Então era um espaço de oração e de instrução do povo. Geralmente tinha cidades locais, e essas cidades elas se organizavam para poder formar suas sinagogas, a sua comunidade local. Jesus inicia o seu ministério como um pregador itinerante, ensinando nas sinagogas de toda a Galileia e sendo bem recebido por lá. E ele chega então agora à cidade de Nazaré, que é a sua cidade de origem, vamos pensar assim, seguido pelas histórias das suas curas e de seus ensinamentos. Marcos e Mateus, eles registram uma visita similar a Nazaré, né, ocorrida mais tarde durante o ministério de Jesus. Marcos no capítulo 6 e Mateus no versículo 13. Isso, além de sugestões internas, né, tais como a referência de um ministério anterior na região, indicam que Lucas ele não pretende que essa cena aqui nossa seja entendida como a primeira visita de Jesus na Galileia. Não é, mas ele utiliza essa para introduzir temas importantes do ministério de Jesus que serão desenvolvidos por todo o seu evangelho. Então, 3 desses temas aqui vale destacar, né, que é a natureza da missão de Jesus ao proclamar que ele é o agente mediante o qual o livramento do povo de Deus será realizado, a rejeição de Jesus, né, a rejeição que ele vai receber de muitos, e terceiro, o fato da mensagem do reino de Deus não ser restrita a Israel, mas incluir todos os tipos de pessoas. Depois a gente tem aí, vamos pensar na cidade de Nazaré. Nazaré, então, era uma cidade de cerca de 20 mil habitantes, pequena, né, comparado aos termos de hoje, localizada numa depressão cercada por montanhas. Então, essa é a cidade de Nazaré, e tudo acontece no sábado. Então, os judeus se reuniam todo sábado na sinagoga para o serviço, então, de adoração, de oração e de ensino das Escrituras. Havia uma ordem estabelecida para a leitura da passagem da lei, e mesmo talvez se aplicassem para a leitura dos profetas. Então a sinagoga ela não tinha um corpo formal de clérigo, não era como uma igreja hoje, vamos pensar assim. Portanto, vários homens aprovados pelos anciãos das sinagogas, eles podiam ler e ensinar. Então, em vista da reputação alta de Jesus,
ele não é surpreendido para ser pego para ler e ensinar, é até esperado que ele faça isso. E ele levanta-se, ele lê como sinal de reverência a Deus. Essa era a forma, então os homens ficavam de pé para a leitura e na hora do ensino sentavam-se para explicar. Então Jesus ele lê a passagem do profeta Isaías 61:2 com a adição de uma frase de Isaías 58:6. Então ele vai usar essa metáfora sobre prisioneiro, sobre cego, sobre escravo. O profeta fala da sua missão dada por Deus para proclamar a libertação dos que estavam sendo oprimidos e sobrecarregados. E Jesus afirma ser ele, o Messias, o ungido de Deus, aquele que veio para cumprir essa profecia, aquele que tem sobre si o Espírito do Senhor, que o capacita a pregar as boas novas, proclamar a libertação e recuperar a visão. Quando a gente pensa aí no ano da graça do Senhor, isso se refere especialmente ao ano do jubileu de Levítico 25, o ano 50, onde os judeus deveriam libertar os seus escravos, cancelar todas as dívidas e devolver a terra às famílias dos seus proprietários originais. Embora não haja registro que os judeus obedeceram essa lei, ela existia e ela estava lá. Ela se tornou um símbolo de libertação e da nova ordem de justiça que Deus queria introduzir quando corrigisse os erros cometidos contra o seu povo. E aí aqui Jesus afirma então ter se cumprido nele a escritura. A frase lembra Marcos 1,15 também, onde ele declara que o reino de Deus está próximo. Em ambos os casos aqui, Jesus afirma que a nova era predita por Isaías já começou na sua vinda. A linguagem de Isaías sobre a restauração da vista e libertação dos cativos era figurada. As curas e o exorcismo de Jesus, que o tornaram tão popular, eram indicadores literais, reais da verdade, de que a nova era de livramento de Deus realmente havia se iniciado, se realizando por meio dele. Então Jesus, ele é realmente a verdade expressa nesse texto. Todos falavam bem dele. O termo grego aí no versículo 22, que é martureu, traduzido no sentido positivo desse versículo, né, pode ser também traduzido como condenar ou falar contra, dependendo do contexto. A resposta violenta mais tarde nessa história, no verso 28, mostra que a reação final em relação a Jesus foi decididamente negativa. Quer houvesse ou não uma reação positiva, a congregação logo se escandaliza com a maneira de Jesus aplicar essa passagem a si mesmo. E começam os questionamentos. O filho de José. Isso pode ter sido meio que uma calúnia, né? Aludindo aos boatos sobre a legitimidade de Jesus. Não diz que esse é o filho de José? Será que é mesmo? Olha só. Em pleno contraste com a declaração do próprio Deus, lá do capítulo 3, 22, que Mateus, também faz, de que Jesus é filho de Deus. O povo da cidade só via Jesus como filho de José. E aí talvez é a pergunta, né? Afinal, quem é esse filho do carpinteiro? O que ele pensa que ele é? Quem ele pensa que é, né? Então Jesus ele é rejeitado pelo seu povo. E aí vale para a gente pensar, quando nós somos rejeitados, nós recuamos, nós desanimamos. Se Deus coloca no seu coração, se você tem realmente uma disposição, você tem tudo ali, você leva na brincadeira, você finge que não escuta, como você trata isso? É bom para a gente pensar. E aí vamos continuar nos nossos destaques. No verso 23 ele vai falar: médico, cura-te a ti mesmo. Esse provérbio, ele tem um paralelo grego e arábico. A dúvida é o cinismo, né, dos conterrâneos de Jesus aqui ao confirmarem pelo fato de que eles não creram no que eles ouviram e outros lugares também não iriam acreditar. Então Jesus aqui está falando: vocês ainda vão falar para mim
Ah, médico, cura a ti mesmo. É provável que os sinais que Jesus já tinha feito ali não estavam sendo respeitados. Lembre-se de Cafarnaum. Segundo o Evangelho de Marcos, esse é o povoado no qual Jesus começou a ensinar e curar. Conhecida como a cidade de Jesus. Lá foi o seu ponto de apoio desde o momento que ele começou seu ministério. Aqui ele está em Nazaré. Então, tem toda essa questão. E aí ele vai falar assim, no verso 24, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E esse provérbio também está em Marcos, também está em João, ele tem paralelo grego. Então ele simplesmente observa que o lugar mais difícil para alguém famoso ser respeitado é entre as pessoas nas quais ele nasceu, que é o caso aqui. E aí termina aí, né, falando dessas histórias, né, de Elias e de Eliseu, da viúva de Serepta e de Naamã, ou seja, que você pode depois ler lá em 1 Reis 17 e em 2 Reis 5, que são milagres feitos por Elias e Eliseu fora do povo hebreu, fora de Israel. Esses exemplos, eles vão ilustrar que Deus nunca limitou a sua graça salvadora, a sua graça especial apenas a Israel. Eles enfatizam igualmente a ideia de que se Nazaré, por extensão, os judeus como um todo, não receberem Jesus com fé, eles, ou seja, esses outros, vão receber, no caso, os gentios. Essa era uma linguagem revolucionária para o seu tempo. Talvez para a gente aqui não soe tão revolucionário, não faça tanto sentido, mas quando eles ouviram a primeira vez, isso foi escandaloso até. E aí o texto termina nos versos 28 e 29, né? As palavras de Jesus, elas são fortes, elas implicam que os judeus, que os gentios eram mais merecedores da graça de Deus que o povo de Deus. Ou seja, isso aí formou um burburinho, um conflito, que a multidão já quis matar Jesus. Como assim, né? E Jesus pega então, ele sai de cena, ele passa por entre eles, ele se retira, recebendo o livramento e proteção de Deus, o que ilustra o Salmo 91, verso 11 e 12, que anteriormente havia sido distorcido por Satanás na sua tentação. Depois você pode olhar lá no capítulo 4, verso 10 e 11. E aí eu queria concluir. Desde o início do seu ministério, Jesus sempre foi muito claro ao se apresentar como Messias. E ele comprova sua identidade com autoridade e poder. O posicionamento de Jesus gerou reações fortes nas pessoas. E muitos, sobretudo seus contemporâneos, rejeitaram e até zombaram dele. Apesar dos desafios, Jesus não se deixa abalar pelas críticas, pela rejeição. Ele foi obediente, ele foi perseverante, cumprindo de forma integral a sua missão. Jesus ensinou que os seus discípulos seriam também criticados, perseguidos como ele foi, mas que não deveriam permitir que nada disso os abalasse, que seguisse com fé, com bom ânimo, e que assim seja. Que assim seja na sua vida, que você possa realmente ser fortalecido o tempo todo, que se você tiver com um sentimento de rejeição, quando você está cumprindo e fazendo o propósito de Deus para a sua vida, que você possa entregar ele aos pés do Senhor. E aí eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Se você está cansado, desanimado, se sentindo confuso, rejeitado, confie em Cristo, ele é poderoso. Se ele transformou a sua vida e ele começou a boa obra, ele vai terminar. Ele é fiel e justo para terminar a obra. Então, se você tem demandas, se você tem coisas da sua família, do seu coração, que você tem pedido para Deus e que estão demorando para acontecer, confia, espera. No tempo certo, as coisas vão acontecer. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Nós vamos ter mais uma canção, depois eu oro contigo.
nós entregamos nessa hora, Senhor, os nossos corações a Ti. Abençoa cada pessoa que está acompanhando esse culto de oração. Venha sobre cada vida, Deus, sobre cada coração. O Senhor sabe os sentimentos, ó Pai, de rejeição, de medo, de angústia, de dúvida. Vem curando, Pai, vem transformando, vem, Senhor Deus, modificando, Pai, que pessoas se sintam rejeitadas pelos homens, mas que possam se sentir abraçada, amparada e acolhida por Ti. Abençoa, Senhor, aqueles que têm problemas nessa hora, Pai, dificuldades, ó Deus, em relacionamentos. Ser misericordioso, ó Pai, fortalece a vida dessa pessoa que está nos acompanhando. Pedimos a Deus pelos pedidos aqui colocados de oração, que o Senhor abençoe, que o Senhor direcione a tua comunidade, que o Senhor dê livramento, que o Senhor restaure as forças hoje e sempre. Seja com a tua igreja aqui em São Carlos, ó Deus, venha suprir todas as nossas necessidades, nos dando direção, Senhor, nos dando sabedoria, mostrando os caminhos que devemos seguir. Pai, seja conosco, essa é a nossa oração nessa hora, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você não se sinta rejeitado. Jesus te ama, estamos contigo. Nos procure, escreva, mande seu recadinho aí, é muito importante, tá bom? Compartilhe esse material com quem você acha que precisa ouvir essa palavra de hoje. E até a próxima. Convido você a estar conosco presencialmente nos domingos, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Apocalipse. E na sequência, 10h30 da manhã, o nosso culto de celebração. Então, vem com a gente!